O plenário do Supremo Tribunal Federal mantém decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que considerou válida a penhora de R$ 61 mil da extinta rede ferroviária para o pagamento de dívidas trabalhistas. Por unanimidade, o plenário decidiu que é válida a penhora de bens de pessoas jurídicas de direito privado, realizada antes da sucessão destas pela União, e que a execução não deve ser feita por precatório. No caso, um homem entrou com uma ação de execução contra a rede ferroviária para o pagamento de dívidas trabalhistas. Em 2006, o Tribunal Superior do Trabalho determinou a penhora de R$ 61 mil para a quitação dos valores. Mas em 2007, com a extinção da rede, a União passou a responder por seus direitos e obrigações e entrou com recurso aqui no Supremo contra a decisão do TST, pedindo que o pagamento fosse feito por precatórios e não mediante penhora. Não é que a União, de forma alguma, se recusa a efetuar o pagamento. Ao contrário, a União se insurge única e exclusivamente em relação à forma desse pagamento. Que esse pagamento deve sim seguir o rito do artigo 100 da Constituição Federal. Inclusive, no parecer exarado pela Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República destaca expressamente que o regime de precatório, a partir do momento da sucessão, constitui a verdadeira imposição. A defesa do trabalhador argumentou que a penhora é válida, já que foi realizada antes da sucessão pela União. Na medida em que o valor já está penhorado e era um crédito de um contrato da rede ferroviária com uma empresa de logística, é um crédito que já está à disposição e que nunca transitou, nunca ingressou verdadeiramente no patrimônio, a não ser do ponto de vista teórico, no patrimônio da União, a União nunca teve que desembolsar e nem terá que desembolsar para fazer o pagamento desses créditos trabalhistas. Já se decidir pelo regime do precatório, aí sim haverá inclusive a inclusão de juros de mora. O relator, ministro Gilmar Mendes, concordou com o argumento. Se a época em que foi realizada a penhora, a Refesa, não tinha sido sucedida pela União, revela-se legítima essa constituição patrimonial, no que resulta inadmissível a alegação de afronta ao artigo 100 da Constituição. Diante desses fundamentos, concluo ser válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório. Todos os ministros seguiram o mesmo entendimento. A penhora, nesse caso, deu-se em 2006 e a sucessão deu-se praticamente um ano depois, em 2007. E, portanto, nesta medida, o que no voto de Sua Excelência se denomina de situação jurídica consolidada, impõe o respeito à penhora realizada anteriormente. O regime jurídico constitucional dos precatórios é, na verdade, um privilégio que se dá à fazenda pública. É uma exceção e, portanto, acho que ela deve ser interpretada sempre com a parcimônia e o comedimento que se deve interpretar as exceções. O voto do eminente ministro Gilmar Mendes também faz prevalecer na espécie a orientação jurisprudencial já consagrada pelo Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de ser válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, como a Rede Ferroviária Federal S.A., Sociedade de Economia Mista, sob forma de sociedade anônima, realizada anteriormente ao momento em que se registrou a sucessão pela União Federal. O caso teve repercussão geral reconhecida e o entendimento deve ser seguido por todos os tribunais do país. Ainda durante a sessão, por unanimidade, os ministros decidiram que é da Justiça Federal a competência para processar e julgar crimes ambientais de exportação de animais silvestres, ameaçados de extinção e espécies exóticas. Todos os ministros seguiram o voto do relator, ministro Luiz Fux. A transnacionalidade do crime ambiental voltada à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltada à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a comunidade das nações. O julgamento também teve repercussão geral reconhecida e serve de orientação para todas as ações que tratam da questão na Justiça.